Bom dia. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Iniciaremos a mesa 2 com o tema Direito à Educação, Emenda Constitucional número 95 e Reorganização Escolar. Chamamos para a palestra o professor Salomão Ximenes. O professor Salomão é adjunto do Bacharelado em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, com graduação em Direito e mestrado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. É pesquisador, colaborador junto ao Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e a Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação. Foi membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da Coordenação Colegiada da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais e da coordenação do Projeto de Monitoramento dos Direitos Humanos do Brasil. Chamamos também Dr. João Paulo Faustione e Silva. Dr. João Paulo possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ingressou no Ministério Público em 1996, tendo atuado nas áreas de Direito Criminal da Infância e Juventude. Desde 2011, integra o Grupo de Atuação Especial de Educação de São Paulo, atuando na defesa do direito à educação. Estão com a palavra. Não sei qual é a ordem. Bom dia. Agradeço a gentil apresentação que foi feita. Queria agradecer o convite que foi feito pela Comissão de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Não sei se tem ambientais, Felipe, também deve ter. Então, neste caso, os DESC perderam a sua integralidade e a sua... Né? Mas, enfim, esta é uma luta também. Mas a Comissão de DESC da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a EDEP, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse auditório. Eu vou só marcar aqui meu tempo para evitar imprevistos. Pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse auditório, dialogando com vocês, um público que eu acredito majoritariamente formado por defensores públicos, mas também vejo aqui colegas e militantes de outras áreas e outras frentes de batalha em defesa desses direitos no Brasil. O convite que foi feito, ele se centrou fundamentalmente numa tentativa de compreensão do sentido, e assim que eu entendi o convite, das reformas estruturais no direito à educação que nós estamos vivenciando no país hoje, né? Então, é nessa perspectiva que eu vou abordar o tema. Muito mais, né, do que uma apresentação sistemática do conteúdo que se chama conteúdo material do direito à educação, ou mesmo uma discussão sobre as suas hipóteses, possibilidades e limites em termos de litígio judicial, né, que poderiam ser temas abordados também. Esses ficarão um pouco ao lado, porque o sentido do seminário, né, quando menciona os tempos de crise, é sobretudo compreender para onde, né, esta crise está nos levando, né? Ela está nos levando rapidamente para algum lugar, e é nesse sentido que eu quero analisar as mudanças no direito à educação. Então, a minha apresentação está dividida em 3 momentos, sobretudo. Primeiro, algumas considerações gerais sobre o que eu entendo que são os direitos econômicos, sociais e culturais numa conjuntura como a que nós vivemos hoje. O segundo, uma rápida apresentação do estágio de proteção máximo ao qual nós chegamos
em termos de direito à educação no país, e, por fim, algumas considerações sobre, especificamente, a emenda constitucional 95. Eu combinei com o João Paulo, ele vai abordar mais especificamente a temática da reorganização, né, que é uma reforma mais específica. O que eu tenho dito é que são, sobretudo nos momentos, né, isso a literatura diz também, de crise, né, que os direitos humanos eles são de fato testados, né, ou seja, que eles se tornam relevantes, que se faz o teste de relevância dos direitos humanos, né, ou seja, se os direitos humanos não são capazes de resistir a retrocessos em momentos de crises econômicas, políticas e sociais, eles têm pouca relevância, né? Essa é uma conclusão que eu queria trazer de início, né? Acho que ela se coloca contra a uma certa visão idealizada do papel dos direitos econômicos, dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, né? E é justamente esse o momento em que nós estamos passando no país, né? Ou seja, os direitos humanos estão sob o teste da realidade, né? Eles são relevantes, de fato, o seu grau de proteção constitucional em documentos internacionais faz alguma diferença em termos de manutenção de determinados patamares e padrões de proteção, ou nós teremos que concordar, né, com a já antiga, mas não velha, crítica marxista ao papel do direito, né, que na verdade, o Marx, né, retomando basicamente em linhas gerais, quando faz a crítica aos direitos humanos, e ele estava criticando uma concepção de direitos humanos anterior ao desenvolvimento do Estado Social, evidentemente, ele vai dizer que o direito fundamentalmente é uma superestrutura dependente, né, que reproduz o sentido da estrutura, e a estrutura é o processo econômico de exploração, de concentração de renda, de organização do trabalho para a produção de mais-valia, né? Esse dilema se coloca hoje nos seguintes termos, né? A racionalidade ética, jurídica, que nos impõe os direitos humanos, os direitos econômicos, sociais e culturais, é capaz de colocar alguma trava, né, aos processos de reforma econômica que visam colocar o direito como mero papel reprodutor de determinadas visões sobre qual é a função do público na reprodução econômica, né? Ou seja, simplificando a questão, teve algum papel a previsão constitucional dos DESCs, né, na reestruturação do Estado brasileiro via emenda constitucional 95, que na minha visão, e eu vou chegar a isso, pode converter, né, porque eu entendo que esse ainda é um tema em disputa, mas pode converter a estrutura jurídica constitucional do Estado brasileiro em um projeto de Estado social e democrático de direito, que é o que a Constituição anuncia, num Estado neoliberal com proteção social. São modelos de Estado completamente diferentes, né? Ambos têm política social, mas as políticas sociais têm sentidos muito diferentes. Isso se apresenta no direito à educação. Eu gosto de recorrer aqui a uma metáfora que é feita na verdade, o John Elster, que é um constitucionalista, um filósofo constitucionalista norueguês, ele recorre à imagem do Ulisses e o Canto das Sereias, né, para expressar o sentido da proteção constitucional dos direitos fundamentais, né? Ou seja, o que ele vai dizer é o seguinte: os direitos fundamentais, né, são como as cordas que amarraram o Ulisses no mastro, né, da embarcação quando ele cruzava o mar Egeu, né, e que o impediu de, ainda que ouvindo o Canto das Sereias, né, aqui o Canto das Sereias é o canto dessa hegemonia reformista, macroeconômica, neoclássica, que tem imposto um ajuste fiscal ao país, né, desde o governo Dilma, e antes disso, mas sobretudo no começo do segundo mandato do governo Dilma, né?
E os direitos fundamentais seriam a corda que amarra o Ulisses e que impede que esse canto da sereia, que às vezes são cantos de maiorias sociais, né? Ou seja, aqui tem um papel contramajoritário do direito. Ainda que a maioria da população seja a favor do rebaixamento da idade penal para os adolescentes, né? Isso não interessa do ponto de vista dos direitos fundamentais, porque o Ulisses está amarrado, ele não vai ouvir o canto da sereia da maioria. Para isso que serve o direito, fundamentalmente. E no caso dos direitos econômicos, sociais e culturais, né, a corda, aqui amarrando o Ulisses, seria, ainda que se cante que o ajuste fiscal pode ser feito sob um conjunto de benefícios que são distribuídos via Estado para a população, via políticas de previdência, de trabalho, de assistência, de educação, de saúde, sobretudo, né, ou seja, ainda que os atores do mercado visualizem neste espaço econômico, né, distributivo, uma saída para a sua crise de acumulação, o direito está lá para dizer, olha, não, nisso vocês não vão tocar. Encontrem outra saída, né? Encontrem uma alternativa que seja uma alternativa compatível com o desenho constitucional de um Estado social. Me parece que a emenda constitucional 95, ela rompe a corda, né? Usando essa imagem. Ela rompe a corda, né? É como se o Ulisses tivesse, de fato, né? Ou como se eu ia falar os funcionários, né? Mas acho que não é funcionários lá, os barqueiros do Ulisses, né? Tivessem ouvido a gritaria lá dele, pedindo para ser solto, soltassem ele se jogaria no mar e seria trucidado pelas belíssimas sereias no mar Egeu, né? Morreria feliz, pelo menos, né? Acho que é uma saída, não deixa de ser uma saída. Queria que alguém marcasse meu tempo, porque eu não sei se eu funciono com esse grau de autonomia sem ninguém na mesa aqui controlando. Então, dito isso, né, dito que nós não estamos sendo capazes de passar por esse teste sem grandes riscos, né, eu queria fazer uma consideração sobre, então, o que é o papel, o que seria, né, numa visão articulada de direitos econômicos, sociais e culturais, né, o desenho de um Estado compatível com esses direitos, né? Que eu não preciso retomar, né? Isso está em qualquer manual de direito constitucional, né? Qualquer não, mas alguns manuais, que o constitucionalismo brasileiro é um constitucionalismo de tradição social, né, que vai se filiar ao constitucionalismo de Estado social e democrático de direito. Isso não está inscrito à toa na Constituição, isso é uma definição central do papel, do sentido do Estado brasileiro, que está escrito no artigo 3º da Constituição, com seus propósitos distributivos de enfrentamento às desigualdades, né, e que se conecta do ponto de vista do direito constitucional, a uma tradição de constitucionalismo que nasce no que o Habermas vai chamar de pacto social assimétrico, que é o pacto social surgido na Europa Central no início do século XX, né, ou seja, é o pacto entre trabalhadores e capitalistas, no sentido de que não se avançaria para a construção de um Estado social, um Estado socialista, né, de destruição da acumulação capitalista, mas na sobrevivência do capitalismo, os ganhos e os prejuízos seriam distribuídos de forma assimétrica na sociedade. Esse é o princípio econômico dos direitos econômicos, sociais e culturais. É esse princípio econômico que está escrito, aqui o Zerbini colocou bem mais cedo, que está escrito nos princípios do artigo 2º do PIDESC, né, quando fala em progressiva implementação com o máximo de recursos, né, e de forma a não retroceder. Ou seja, o que está dizendo aí? Que em momentos de crescimento econômico, em momentos de bonança, se distribuem os recursos de forma assimétrica na sociedade. É assimétrico porque o capitalismo é assimétrico, né? Ou seja, os detentores dos meios de produção sempre acumularão mais do que os trabalhadores, mas o que o Estado Social diz é o seguinte, olha, alguma coisa se dará aos trabalhadores, né? Em momentos de crise, esse prejuízo deve ser repartido sem que se rebaixe os padrões, os patamares até então alcançados, que se colocam como, na linguagem do direito,
como o princípio do não retrocesso social, e que no Brasil, né, acho que não foi mencionado, mas foi reconhecido, inclusive, pelo STF, no julgamento, aqui está em algum desses papéis, depois eu trago para vocês, mas no julgamento do recurso extraordinário do município de São Paulo, em um dos casos sobre educação infantil proposto pelo Ministério Público, da relatoria do Celso de Mello, em que ele incorpora um novo tópico àquela que vem sendo, desde 2005, que vem sendo o padrão decisório do STF em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, quando o Celso de Mello incorpora lá o princípio do não retrocesso como princípio, o direito de não retroceder aos padrões de proteção material e legal em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Isso é muito importante, né, porque ganhou um status de proteção no STF. Então, esse é o princípio do Estado social e democrático de direito, que no direito à educação, que é o meu tema aqui, ele vai se refletir numa certa ideia de progresso em políticas públicas educacionais e em estágios de implementação dessa política, né? Como vocês sabem, né, o Brasil é um Estado nacional considerado atrasado em termos de implementação do direito à educação, inclusive comparativamente aos estados com o mesmo estágio de desenvolvimento no século passado, né? Ou seja, enquanto a Argentina virou o século XIX para o século XX, com praticamente toda a população em idade escolar frequentando a escola, o Brasil só alcançou esse estágio, e ainda assim com uma exclusão significativa sobre determinados segmentos da população, a população com deficiência, a população do campo principalmente, as crianças, enfim, em situação de abandono, né? O Brasil só alcançou isso em 1999. Nós chegamos a 98% das crianças em idade escolar na escola, né? Isso foi feito com um progresso lento e gradual, né? Se nós olharmos os indicadores educacionais no Brasil, da década de 30 à década de 90, é impressionante como não se percebe praticamente nenhum salto relevante na educação básica. Na educação superior se percebe um momento na década de 70, em que há uma elevação dos indicadores de acesso, ali naquele momento de destensionamento, que se chama, né? Ou seja, em que a ditadura começava a ceder algumas migalhas no sentido de atender a algumas demandas, e ali havia uma demanda forte de um movimento que foi muito forte na década de 60, que era o movimento dos excedentes, né? Que era o movimento daqueles que concluíam o ensino médio e não conseguiam ir para a universidade, ou seja, parece uma maluquice, né? Na década de 60, a discussão era o direito a continuar estudando para a população que concluía o ensino médio, né, e que montou o movimento dos excedentes. Esse movimento obteve algumas vitórias no sentido de expansão do acesso ao ensino superior, sobretudo naquele momento o ensino superior público. Isso tinha a ver com um projeto de desenvolvimento também, a gente poderia falar sobre isso. Mas na educação básica você tem um progresso lento e gradual, né? Esse progresso lento e gradual, ele se dá, do ponto de vista do tema específico aqui, também com uma constitucionalização de determinados aspectos relacionados ao financiamento da educação, né? Então, o Brasil inaugura uma tecnologia de proteção do direito à educação, isso é fato, né, que se chama a vinculação de recursos para a educação, né? Ou seja, que é basicamente a reserva de um determinado percentual de receita tributária na Constituição a ser aplicada em educação. Isso não surge da cabeça diretamente dos parlamentares, é fruto de um movimento social bastante significativo no final da década de 20, né? Portanto, esta luta ela tem quase 100 anos, né? Que é o movimento dos pioneiros da Escola Nova, né? Que é um conjunto de liberais democráticos que acredita que a educação a educação laica, pública e de qualidade é a saída para o desenvolvimento do país, né? E eles conseguem inscrever na Constituição uma reserva, na época era 10% no caso do governo federal, 20% para os estados e municípios da receita de impostos a ser aplicada em educação.
Isso está inscrito na Constituição de 34, não à toa a nossa Constituição que mais se aproxima ao modelo de Constituição de Estado Social e Democrático de Direito, né? Quando nós olhamos para a Constituição alemã de 1919, a Constituição polonesa da década de 20. Né? Esta vinculação constitucional, eu não trouxe aqui, mas eu consigo, o gráfico aqui, mas eu consigo apresentar para vocês oralmente. Ela foi modificada 12 vezes no Brasil até a emergência da Emenda Constitucional 95. Então ela foi implantada em 34, no retrocesso democrático do Estado Novo ela é retirada. Ela é reimplantada na Constituição de 46, no período de redemocratização, e ela é retirada na Emenda Constitucional de 67, já na ditadura, e retirada para a União, e depois ela é excluída completamente na Emenda Constitucional de 69. Né? E ela é reincorporada como uma das primeiras grandes vitórias de redemocratização no Congresso Nacional, que é a chamada Emenda Constitucional Calmon, em 1983, em que se aprova no Congresso Nacional uma reinserção da vinculação constitucional naquele momento ali de redemocratização. A época foi reinserida com 15% na União, 25% estados e municípios, e na Constituição Federal de 88 finalmente ela ganha o desenho que ela tem atualmente, que é 25% para estados e municípios e 18% para a União da receita de impostos. É importante que se diga isso, ou seja, não se está falando aqui de receita tributária, né? Porque o senso comum diz, olha, a educação tem 18% dos recursos. Mentira. Né? A educação tem 3% do recurso da União. Né? Porque uma boa parte da receita tributária se dá por contribuições. Isso é uma lição básica de direito tributário, vocês sabem bem. Né? Mas esse é o desenho que nós chegamos em 1988. Vejam, Constituição democrática, vinculação. Períodos autoritários, desvinculação ou relativização dessa vinculação. Né? Há uma onda aí que faz algum sentido e que nos ajuda a entender por que nesse momento também histórico do país o movimento é de relativização dessas vinculações. Voltando lá à imagem, né, do Ulisses. Né? Ou seja, a ideia aqui é que uma corda, uma amarra firme de determinados aspectos econômicos do Estado faz sentido numa configuração de Estado democrático que valoriza direitos sociais. Né? Esta amarra ela é descartável em momentos de relativização desse aspecto de democratização do Estado. Né? Poderia falar um pouco mais sobre direito à educação, mas queria, então, dizer o seguinte. Apesar disso, né, ou seja, apesar desse histórico de vai e vem em termos de vinculação constitucional e do avanço obtido na Constituição de 88, o fato é que hoje, né, 2017, nós não chegamos, né, no Brasil em um resultado aceitável em termos de grau de proteção do direito à educação sob qualquer aspecto. Né? Sobre qualquer aspecto. Por que eu faço questão de chamar sobre qualquer aspecto? Um autor importante para entender essa questão sobre as configurações dos aspectos de Estado Social é um autor também nórdico, o Spin Andersen, né? Que ele tem um texto bastante, talvez seja o texto mais importante para entender o que é o Estado Social, eu recomendo para vocês, que é as 3 economias políticas do welfare state, né? Em que ele vai fundamentalmente dizer o seguinte, olha, a marca do século XX, isso os desks são a expressão jurídica desta marca, né? É importante a gente sempre ter essa percepção que o direito ele expressa também determinadas conquistas no campo econômico e social. A marca do século XX é a vitória do movimento socialista. Né? Parece uma maluquice, mas é verdade. Ou seja, o socialismo ele foi capaz de implantar estados socialistas, propriamente dito, né, em que há uma mudança, inclusive, do que se entende que são os direitos fundamentais, que não faz sentido falar de direitos individuais. Tem todo esse debate sobre o que é o socialismo nos estados sobre o que é o direito nos estados socialistas, né? Não vou entrar nisso. Mas, mesmo nos estados capitalistas, o socialismo triunfou.
né? E triunfou via Estado social, via representação jurídica do Estado, né? O Estado que passa a proteger os chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Agora, esta proteção ela acontece segundo 3 modelos pelo mundo. 3 modelos de Estado social, né? Que ele vai chamar as 3 economias políticas do Estado social. Um modelo que é o Estado social de bem-estar, propriamente dito, né? Que ele vai localizar aí nos países do norte da Europa, sobretudo, né? Que trabalham com o princípio da universalidade no acesso aos bens sociais, né? Ou seja, não interessa quem você é, quanto você ganha, de onde você vem, né? Você será atendido por um mesmo modelo de proteção social, né? Para exemplificar, para ficar mais fácil, na educação isso significa uma escola pública universal em que, de fato, ricos e pobres frequentam a mesma escola, né? Para resumir. Outra política pública é o projeto do subsídio de renda básica de cidadania, né? Ou seja, não interessa se você ganha 500 mil, 1,5 milhão, 200 milhões, como o Neymar, ou se você é desempregado ou não tem renda declarável. Você participará do imposto de renda, né? Seja para pagar imposto de renda, seja para receber renda via mecanismo de tributação, né? Então, é um mecanismo universal, que afeta a todos de forma igual nas suas diferenças. Na outra ponta, você tem um modelo que ele chama de... Você tem um intermediário aí, que é o modelo europeu central, português, francês, alemão, né? E na outra ponta, você vai ter o modelo que ele chama de Estado Social Liberal, né? O que é o Estado Social Liberal? É o contrário, ou seja, não existe princípio da universalidade no acesso aos direitos oferecidos pelo Estado. Os serviços públicos que realizam esse direito são ofertados segundo a necessidade de cada indivíduo e de forma subsidiária, é o tema que foi colocado aqui mais cedo, em relação às próprias condições que esses indivíduos têm de obter esses benefícios pelo meio privado, né? Tenho 5 minutos para concluir? Uau, meu Pomodoro estava marcando 11, mas tudo bem. Pode ser? 10? Você tinha me falado 35. Ou seja, aqui interessa muito quem são os indivíduos. Então, se você quer ter acesso a um plano, à saúde pública, você precisa provar que é pobre. Se você quer ter acesso à política de assistência, você tem que provar que é pobre. Você tem que ter acesso à educação, você tem que provar que é pobre. Isso é o Bolsa Família, né? É o modelo de política social do Bolsa Família, é o Estado Social Liberal, né? E é o que se tem tentado implantar nas áreas de educação e de saúde, né? Via quebra do princípio da universalidade e abertura aos serviços privados. Ou seja, é o que eu chamo de Estado neoliberal com política social. O Estado neoliberal. O Spinoza diz o seguinte: olha, por mais liberal que seja o Estado, ele não pode abrir mão de política social. Porque da política social depende a sua sobrevivência, inclusive, em termos de reprodução, né? Para que não aconteça com o Estado atual o que aconteceu com a Maria Antonieta lá na Revolução Francesa, né? Tem que entregar alguma coisa. Agora, ele pode entregar isso via mercado, via quebra. Então, a Emenda Constitucional 95, na minha visão, ela promove essa reconversão do sentido do Estado Social no Brasil. É só isso que ela faz, né? Com esta profundidade. Ou seja, ela nos faz abrir mão de uma perspectiva de construção de um Estado Social mais próximo ao bem-estar, né? Com direitos universalizados, inclusive o direito à educação, em benefício de uma perspectiva liberal de fortalecimento da oferta privada e de focalização de determinadas políticas, inclusive a política educacional. Então, acelerando aqui o que eu precisava dizer para vocês, eu coloquei que os indicadores educacionais no Brasil, eles são, né, continuam sendo alarmantes. Eu não vou retomar essa discussão, mas o fato é que nós chegamos com o Plano Nacional de Educação de 2014, né, ao que eu considero que é o estágio máximo de planejamento do desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional no país. Ou seja, o Plano Nacional de Educação ele é resultado de um conjunto de forças sociais, inclusive do segmento empresarial, organizado
em instituições como Todos pela Educação, os institutos empresariais, né, que chegam a um consenso, né, raro na história do país, sobre a necessidade de mais recursos para a educação no país. Ou seja, para que você possa universalizar de fato o acesso à escola, assegurar padrões básicos de qualidade em todo o país, e não essa maluquice que nós temos hoje, né, de que se uma criança nasce no Piauí, comparativamente a uma criança nascida em São Paulo ou no Distrito Federal, ela recebe do Estado brasileiro, o que é uma violação de DESC também, né, Zebrini? Cerca de 1/3, né, ou seja, uma diferença de 3 vezes menos recursos do Estado para a sua educação ao longo da sua trajetória educacional. Isso é uma violação de DESC, né, ou seja, o PNE estabelece como meta assegurar um padrão básico de proteção desse direito, universalizando o acesso à educação básica obrigatória, generalizando, para usar a linguagem dos DESCs, o acesso à educação básica não obrigatória e ao ensino superior. Ou seja, a generalização é diferente da universalização porque ela não visa atender a todos, mas ela visa atender a todos os que procuram, né? Que é um debate sobre direito à creche, que vocês vão ver, vão lembrar bem, né? O Plano Nacional de Educação ele vai ter como meta central, portanto, a meta 20, que vai propor uma rearticulação da estrutura de financiamento da educação no país, estabelecendo uma meta de elevação do gasto educacional em relação ao PIB, até 10% do PIB em 2024, reforça as chamadas vinculações constitucionais de recursos, né, a vinculação de impostos, a vinculação da contribuição social do salário à educação, e traz para esse planejamento a vinculação da receita de royalties de petróleo, propondo a vinculação de royalties de mineração em geral para a educação, e incorpora no planejamento educacional o que se chama de instrumento de garantia material do direito à educação em termos de financiamento, que é o custo aluno qualidade inicial, que é basicamente o cálculo de um valor necessário para que todo estudante no Brasil frequente uma escola que atenda os padrões básicos em termos de infraestrutura e de valorização docente. Só abrindo parênteses para que vocês tenham uma ideia, segundo o indicador do INEP, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, 85% das escolas brasileiras, públicas e privadas, né, importante que se diga, se encontram nos estágios abaixo do adequado em termos de infraestrutura, né? Só 0,6% das escolas brasileiras públicas e privadas se encontram no grau superior em termos de infraestrutura. No grau superior, por exemplo, está um dispositivo que não está nos demais, que é as condições de atendimento de crianças com deficiência, né? Só 0,6% das escolas brasileiras. O custo aluno qualidade visa assegurar um recurso suficiente para que esse patamar básico adequado seja alcançado, né, via mecanismos de financiamento. Portanto, o que eu estou querendo dizer, e aí já vou concluindo, é que em 2014, mediante este amplo consenso na sociedade brasileira, nós chegamos a este ponto, ou seja, é necessário investir mais em educação, né, como forma de assegurar este direito fundamental, via novos mecanismos, inclusive o mecanismo da vinculação de recursos. E aí, nesse contexto, qual é o sentido da emenda constitucional 95? Né? Pensando no direito à educação, mas não só. Eu tomei a liberdade de extrapolar um pouco, porque o Felipe sabe bem, né? E quem foi meu aluno aqui também sabe, que eu, como princípio teórico, né, eu trabalho com a ideia da integralidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, né, e com o princípio da teoria unitária dos direitos humanos, ou seja, que eu sequer sou capaz de diferenciar em termos teóricos e de desafios de implementação direitos econômicos, sociais e culturais de direitos dos chamados direitos políticos e direitos de liberdade. Para mim, ambos estão sob o mesmo arcabouço teórico de proteção. A gente pode conversar mais sobre isso em outro momento. Então, trouxe essa discussão para o sentido mais amplo da emenda constitucional 95. Então, no sentido... eu vejo que ela tem dois sentidos, né? Ambos perigosíssimos, né?
No sentido mais amplo, tem a ver com isso que eu coloquei no início, ou seja, ela propõe a reconversão do Estado brasileiro, né, do modelo de Estado. E por que ela faz isso? Porque ela inverte o sentido da proteção jurídica, né, aos direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, saúde, educação, previdência haviam sido previstos na Constituição de 88, né, via mecanismos de vinculação. A saúde vem depois com a emenda constitucional, mas se incorpora a esta ideia, como patamares básicos de proteção em termos de financiamento. A emenda constitucional 95, ela leva este mesmo mecanismo de proteção à produção de superávit primária, né? Ou seja, o patamar básico de proteção constitucional hoje se dá sobre a margem de produção de superávit primária, né? Não sei se vocês entendem esse mecanismo. Ou seja, se estipula uma... Talvez aqui eu precise apresentar a emenda constitucional 95, né? Porque ela estabelece um teto de gastos, mas não sobre o total do gasto, né? Sobre o gasto primário do governo federal, né? Ou seja, todos os gastos financeiros que compõem hoje quase metade do orçamento do Estado brasileiro, né, que são os gastos com financiamento e refinanciamento da dívida. À tarde nós vamos ter aqui a professora Hélida, que tem discutido bastante este tema com muito mais competência do que eu. As políticas de swap cambial, por exemplo, que custam ao Estado brasileiro algo em torno de 100 bilhões de reais ao ano, né, que são decididas num gabinete dos bancos centrais sem qualquer mecanismo de participação, inclusive do Congresso Nacional, né, estão fora deste teto de limite de gasto, né? Então se impõe uma limitação ao avanço dos gastos primários e, em contrapartida, se protege a expansão dos gastos financeiros, né? Aqui tem um autor bastante importante nesse sentido, que é o Chesnay. Lançou um livro em inglês recentemente, que está sendo traduzido pela Boitempo, que ele vai justamente fazer esta reflexão sobre a reconversão dos estados sociais em estados financiarizados. Ou seja, como o Estado passa a assumir cada vez mais e oficialmente um papel de organização da exploração econômica, mas não agora a exploração pelo mecanismo da indústria e do trabalho, mas pela via do capital financeiro, né? Então, nesse sentido, ela faz... Esse é o sentido que eu chamo de sentido amplo, né? Agora, ela, do ponto de vista mais imediato, né, o que é que a emenda constitucional diz? Foi considerada uma vitória na sua tramitação que o referencial de mínimo constitucional a ser aplicado nos próximos 20 anos em educação e saúde não fosse 2016, mas fosse 2017. Isso foi obtido no Congresso Nacional. Ou seja, o que é que a emenda constitucional diz? O mínimo constitucional calculado, 18%, né, de receita de impostos da União, no ano de 2017, será o mínimo constitucional nos próximos 20 anos, atualizado pela inflação, pelo IPCA, independentemente do fato de que, muito provavelmente, no prazo de 3 ou 4 anos, esse valor atualizado pelo IPCA, na prática, significará menos de 18%, né? E as projeções que foram feitas na Câmara dos Deputados naquele momento mostram que lá no final dos 20 anos você terá, na melhor das hipóteses, um gasto de 11 a 12% da receita de impostos em educação, né? Então, na verdade, ela flexibiliza de uma forma absoluta a previsão constitucional, ela substitui a previsão constitucional do artigo 212. E o risco que nós estamos vivenciando agora, ele é absurdo, né? Porque, ao contrário das previsões que foram colocadas, né, pelos mais otimistas, que foram a Paulista, né, ou seja, que no ano de 2017 o país estaria estável, nós teríamos uma economia em recuperação, portanto uma arrecadação crescente, portanto o cenário de 2017 seria um cenário melhor do que o de 2016, e nesse sentido fazia algum sentido você obter aí um fôlego para 2017. O fato é que a arrecadação e a execução orçamentária de 2017 está no patamar de 8% abaixo da de 2016, né? Então nós vamos congelar para os próximos 20 anos um patamar que possivelmente, eu não sei como será 2018, né? Sei o que o pessoal da Paulista está imaginando que vai ser 2018.
Mas eu não torço para que piore, né? Mas possivelmente será o pior patamar de execução orçamentária desde a Constituição de 88, né? Para os próximos 20 anos. Né? Então, tem toda uma luta acontecendo em torno deste tema, né? Ou seja, a própria Hélida tem discutido a necessidade de nós agirmos no sentido de destravar esse processo de execução orçamentária, porque isso significará muito para os próximos 20 anos, né? Mas esse é o fato, né? Assim, eu não vejo na prática como retomar o patamar de proteção ao direito à educação da Constituição de 88 na vigência da Emenda Constitucional 95. Né? Concluindo mesmo, o papel do sistema de justiça. Né? Eu vou colocar questões para vocês. O STF tem tido um papel central na implementação da Emenda Constitucional 95. Alguém vai dizer, mas o que é que o STF decidiu? Justamente, não decidiu nada. Né? Não foi por falta de pedido. Né? Houve pedido na tramitação e agora existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra a Emenda Constitucional 95, alegando uma coisa muito simples. Olha, ela relativiza uma garantia do texto original da Constituição, né? Direitos e garantias fundamentais não são passíveis de emenda constitucional, portanto é inconstitucional. Né? Então o STF tem um papel central aí, ele tem silenciado sobre essa questão. A relatoria hoje é da ministra Rosa Weber. E aí coloco para vocês a questão, pedindo desculpa por estender um pouco aqui a apresentação, sobre o que serão as políticas públicas de acesso à justiça, né, neste contexto de reconversão do Estado brasileiro. Né? Ou seja, que papel estratégico, foi falado aqui mais cedo, uma instituição como a Defensoria Pública pode desempenhar, né, na resistência, né, a este processo de desmonte do Estado Social. Porque não nos enganemos, gente. Né? O trabalho em direitos econômicos, sociais e culturais, ele é absolutamente inefetivo, né, sob uma lógica alienada, rotineirizada e burocratizada de prestação jurisdicional. Né? Eu sei que isso é forte para ser dito no final da fala, mas essa poderia desenvolver um pouco mais isso, mas essa é a questão que eu coloco para vocês, agradecendo mais uma vez o convite. Obrigado.